Café Web TV, um programa da comunidade Manejo da Lavoura Cafeeira. Para vocês um pouco do nosso trabalho, que é sobre cultivares clonais de café arábica. Aqui está o nome da nossa equipe, que é o Carlos Henrique, que é pesquisador da Embrapa, daqui a pouquinho está chegando. Eu, o Irã, o Roque, o Saulo e o Matiel. Bom, então para a gente lançar uma nova cultivar comercial, através do melhoramento genético convencional, a gente leva cerca de 30 anos. Isso porque a gente precisa fazer vários cruzamentos até a gente conseguir fixar a característica desejada. Então, uma maneira mais rápida de desenvolver essas cultivares é através das plantas matrizes. Sendo que essas plantas matrizes, elas apresentam características de interesse. E com isso eu consigo reduzir o tempo de 30 para 8 anos. Então essas plantas matrizes, elas podem ser propagadas através da folha, que nós chamamos de propagação vegetativa em laboratório. Então essa técnica, ela consiste na formação de mudas de café a partir da folha. Então a partir da folha que eu vou produzir a muda. Como a gente produz também por semente. Aqui é pela folha que nós vamos conseguir produzir as mudas. Então essas mudas clonais, ela tem as mesmas características da planta matriz. Ela é um clone, a gente consegue carregar aquelas características de interesse. Daqui a pouco eu vou mostrar como que é feita essa produção no nosso processo, que é por embriogênese somática. Então é a formação do embrião por um tecido vegetal, que no qual aqui é a folha. Então, como eu já falei, essas mudas clonais, ela tem a mesma característica da planta matriz, e com isso a gente permite a multiplicação de híbridos e de plantas superiores. Então, a Fundação Procafé, atualmente, ela está trabalhando com o Siriema, que apresenta essas seguintes características: resistência ao bicho mineiro, a ferrugem, boa qualidade de semente e bebida, são altamente produtivas e tolerantes à seca. Então eu vou dar uma explicada aqui mais ou menos de como que é realizado o nosso processo, para depois eu mostrar os dados de produção e depois o Irã mostrar as plantas no campo para vocês. Então, após feito a seleção das plantas matrizes, eu queria deixar bem claro para vocês que a vantagem desse processo é que eu posso produzir milhares de mudas com a mesma característica, idêntica à planta matriz que eu escolhi. Por isso que eu tenho que escolher aquela planta excepcional no campo, porque ela tem um custo mais elevado do que uma muda produzida por semente. Então, para que eu vou produzir uma muda que custa cerca de 40 centavos e depois produzir por esse método? Então não compensa. Então a planta, ela tem que ser excepcional para a gente estar produzindo essa muda. Então depois que a gente fez a seleção das plantas matrizes, a gente vem, coleta as folhas, o segundo par, levamos para o laboratório, fazemos uma limpeza, uma asepsia e cortamos as folhas em quadradinhos, mais ou menos 1 centímetro quadrado. Depois disso, nós colocamos numa solução nutritiva. Nessa solução, ela contém nutrientes, vitaminas, reguladores de crescimento. Então a gente coloca em placa de Petri com uma solução, essa solução nutritiva, com um agente gelificante que deixa o meio mais durinho. E aí, depois de cerca de 4 a 5 meses, nós vamos produzir os calos embriogênicos, que são um aglomerado de células que tem essa cor amarelada, então que tem a capacidade de diferenciar e formar o embrião e da onde vai ser produzida a muda. Então, depois que a gente produzir os calos embriogênicos, a gente pode aumentar esses calos no meio líquido
Depois a gente passa por um outro equipamento que a gente chama de bioreator, onde a gente consegue produzir cerca de 300 a 500 mudas em cada recipiente desses. Aí nós temos a regeneração, onde são formados os embriões, então é nessa fase de regeneração que a gente forma os embriões, para depois esses embriões serem transplantados, levados para a casa de vegetação, viveiro, e depois eles vão estar prontos para serem plantados no campo. Então o processo ele demora mais ou menos cerca de 1 ano e meio a 2 anos. Só que foi o que eu falei, eu tenho a vantagem de produzir milhares de mudas com a mesma característica da planta-mãe, diferente pela semente, né? Porque a gente tem que há um cruzamento, né? Então às vezes você não consegue fixar aquela característica desejável, que é o caso do siriema. Vocês têm alguma pergunta por enquanto? Vocês podem me interromper e perguntar. Em campo aqui, a planta mais velha, oriunda desse processo, já está com quantos anos? Então, aqui nós já vamos estar com 3 anos. Já deu a terceira colheita aqui, que o Irã depois vai mostrar e vai ter dados de produção aqui também. Então aqui, ó, gente, é a produção da população do siriema, da planta matriz primeiro, tá? Então aqui a gente tem média de 5 safras, então a produção em litros por planta. Então é o 7,40, em média 15,6, 13,36, 13,5, 11/13, 13,4, 10/18, 12,5, 5/14, 12, Varjão 10,8, 19/7, 10,4, 19/3, 10,2. Então vocês estão vendo aqui uma produção de média de entre 15 até 10. Qual que é o espaçamento? Qual que é o espaçamento? 10,80 por 1. Aqui são outras plantas matrizes com resistência à ferrugem, tá? Então aqui é outro quadro de produção de quilo por planta por safra. Então aqui nós temos média de 4 colheitas, né? E aqui também nós temos para comparar com o catuai. Então é 100, então vocês observam aqui o 19, né? 123% a mais, 169, 107, 99, 17 e 44. E aqui, o que o Irã vai mostrar para vocês, né? Nós já fizemos essa terceira colheita agora em 2012. Então aqui em média, clone 3, 36,61. Se vocês forem comparar aqui com 2SL. Essa média é porcentagem? Oi? Isso aqui é sacas por hectare. Tá jóia? Qual o espaçamento básico aí desse experimento? Aqui é 3,60 por 1. Clone 3, 36,61 sacas. Clone 5, 32,63. Clone 18, 12, 14. O 2SL, né, que eu já falei, e a média aqui de produção. Então agora vocês vão conhecer as plantas aqui no campo. Essas aqui são clones, tá? São os clones que a gente produziu lá no laboratório da Fundação para Café. Que é uma técnica que a gente já domina, essa técnica de embriogênese somática. Então essas plantas que vocês vão observar aqui no campo são as filhas daquela seleção das plantas nativas que eu mostrei para vocês. O pessoal vem aqui embaixo. Qual a limitação que... Como é que funciona o sistema radicular e qual a limitação que tem esse processo? Qual seria? A limitação, eu esqueci até de falar, porque o custo de produção de uma muda clonal vai ser maior do que a de semente, né? Então vai chegar a custar de 2 a 3 vezes mais do que uma muda por semente. E o sistema radicular? O sistema radicular é a mesma coisa do convencional por semente, não temos problema nenhum. Tá aí, 2012, 50 sacas por hectare, né? Aí não.
Itaquai, 62, 66. essa planta de com quanto? Qual a idade da planta? Terceira colheita. Em que ano? Qual a idade da planta? Então, ela deve ter uns 3 anos. Ela é nova, não é? Se você pega uma planta, você pega uma planta. Não. O que você está fazendo no meu grupo? Cadê o... Você não amarelou ainda. Tem que amarelar. Eu sou o Ronaldo. Eu sou o Ronaldo amarelo. O Fernando não amarelou? O Lili engordou pra danar, você viu? Tá parecendo uma... Todo Ronaldo amarelo na hora. Você viu? Você viu propaganda? Tá parecendo... Não tem a mão ainda? Tem que quebrar desde já. Esse é o clone 13. Esse é o 3, campeão. Gabriel. Esse é o 18. Esse é um catucaí. É um clone de catucaí. Não. Esse é o 5. Muito bom, mas ele é uma planta mais compacta, né? Em adensamento, a fertilidade dele é melhor. Mas está em terceiro lá. Aqui comparando com os dois FLs, né? Que é o padrão que a gente coloca para comparar. Esse é o clone 1. Esse é o 12. Muito bom. Bom, agora vocês podem seguir com o Giovanni. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, obrigado. Obrigado a todos. Você assistiu Café Web TV, um programa da comunidade Manejo da Lavoura Cafeeira.